Fala pessoal, eu tô deixando aí embaixo do vídeo para vocês um e-book gratuito com 8 passos de boas práticas no CSS. É gratuito, é só você entrar e baixar. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma tela de verificação de 2 etapas. Então tem aqui o HTML, o CSS, que vai criar aqui todo o design, e a parte do JavaScript, que vai fazer toda a parte da interação. Então ele já aparece com o primeiro espaço aqui em foco, é o input, só que os outros estão bloqueados, né? Então eu clico, não acontece nada, porque está desabilitado. Só o primeiro aqui que aparece para colocar o número. Aí eu começo a digitar, digitei, assim que eu aperto ele já passa para o próximo. Apertei de novo, ele passou, o último ainda está desabilitado. Então, ó, preenchi, ele foi para o final. Aí quando eu coloco o último, ele meio que desbloqueia aqui o botão, né? Você pode ver que ele mudou aqui a cor. Aí se eu apagar, ele volta para o anterior, desabilita o botão e também o input. E ele não muda só a cor do botão. Você realmente não pode clicar aqui se você não preencher até o final. Eu vou apagando, vai voltando. Eu posso trocando aqui os números, né? E ele aceita só número, tá? Então se eu tentar colocar aqui letra, não acontece nada. Então eu vou te mostrar como criar esse design e essa lógica totalmente do zero com HTML, CSS e JavaScript. Antes de começar, se você não conhece meu canal, eu vou te convidar a entrar aqui e assistir um pouco do meu conteúdo, que talvez você encontre alguma coisa que possa te ajudar. Bom, tem aqui o TikTok e o Pinterest, caso você queira seguir. E aqui nesse último ícone tem aqui o nosso Patreon, onde você pode fazer assinaturas e ter alguns benefícios. Então nessa primeira assinatura você vai ter aí todos os códigos-fonte dos projetos aqui do canal. E nessa outra assinatura você vai ter acesso ao meu curso completo de web design. E tem aqui meu curso completo de web design. Bom, a diferença de você ter o meu curso aqui pelo site e aqui pelo Patreon é que aqui no site você vai ter o curso de forma vitalícia, tá? Aqui na assinatura é mais para se você quiser ajudar aqui o projeto. Aí de brinde eu vou te dar o acesso aí ao curso, né? Mas se você não tiver interesse e quiser só o curso vitalício, você compra por aqui, tá? Se você gostar do canal, se inscreve aí. Bom, estou aqui com o VS Code aberto, com os 3 arquivos, HTML, CSS e JavaScript. E aqui ó, tem uma pasta onde eu coloquei uma imagem, que é essa imagem aqui do escudo, que vai ficar aqui no meio. Eu vou deixar aí para você baixar. Bom, vamos iniciar aqui então o HTML. Eu já linkei aqui o style e aqui embaixo o script. Primeiro eu vou criar um container. Então eu vou criar uma div com a classe container. Aqui eu vou colocar uma outra div e aqui dentro eu vou inserir a imagem do escudo. img, vou botar aqui ícones, protect. Vou botar aqui uma classe na div class ícone. E por enquanto é isso. A imagem apareceu aqui, só que é branco. Então eu vou clicar e arrastar. Tá aqui ó. Primeiro eu vou criar aqui o reset. Vou pegar todos os elementos. Vou tirar a margem, tirar o padding, colocar box sizing, border box, que é para não somar o padding com o tamanho dos elementos. Eu tenho um vídeo aí sobre isso, vou deixar aí no card. E vou colocar aqui um fonte family century gothic. Você pode usar aí qualquer fonte que você quiser. Essa fonte aqui está no meu computador. Você pode baixar ela aí na internet ou então importar alguma lá do Google Fonte. Vou pegar o body e vou alinhar os elementos aqui no centro da tela. Primeiro eu vou botar aqui um background. Aí eu vou deixar aqui um gradiente, linear gradiente. Vou deixar 45 graus, vírgula. E agora eu coloco as cores. Então a primeira 6257 FF, vírgula 4C41 E1. Pronto, a imagem apareceu aqui em cima. Vamos alinhar então aqui no centro. Deixar display, flex, justify content center, que ele vai alinhar na horizontal, e align item center para alinhar na vertical. Só que não tem altura. Ele pega exatamente o tamanho do conteúdo.
Aí você pode ver que ele está mostrando várias divisões aqui. E é porque quando eu uso degradê, o fundo se repete. Ele realmente mostra que está pegando somente o meu conteúdo. Se eu botar aqui no repeat, ele vai tirar os outros que estão repetindo. Ele só mostra isso no gradiente. Se eu mudar aqui, por exemplo, para amarelo, apesar dele estar pegando somente o tamanho do conteúdo, ele não repete. Ele já pega toda a tela, mesmo se eu botar aqui, por exemplo, o no repeat. Não vai adiantar. Mas é só explicando aí mesmo o porquê que ele botou aqui essa divisão. Então eu vou botar aqui o min height de 100 VH para ele criar uma altura de 100% da minha tela. Aí ele vai alinhar. Agora eu vou pegar aqui o container, ponto container. Lembrando que todo esse código fonte vai estar disponível para quem for assinante no Patreon. Vou deixar aqui um ID de 400 pixels e um height vou deixar min content, porque eu quero que a altura seja de acordo com a altura do conteúdo. Vou colocar um background branco, FFF. Aí eu vou pegar aqui o ícone, a classe da div, ponto container, ponto ícone. Vou deixar aqui um background 4135 D6. Ele vai pegar aqui 100%, mas eu vou limitar o tamanho. Deixar o ID 90 pixels e height 90 pixels. Bom, vou deixar aqui no container um padding de 30 pixels. Ele vai expandir o elemento. Vou deixar um border radius de 12 pixels, que ele vai arredondar as bordas. Ok, agora eu vou mexer aqui direto na imagem. Então vou pegar aqui ícone, colar embaixo, botar IMG. Pegar aqui a largura e a altura, colar aqui embaixo e mudar para 60 pixels. Pronto. E eu vou deixar no centro do elemento. Deixar display, flex, justify, content center e align item center. Alinhou. Aí eu vou deixar aqui um border radius de 50%, que ele vai arredondar. Aí eu quero deixar ele aqui no centro. É só botar aqui o margem 0 alto, que ele vai deixar 0 na vertical e automático na horizontal. Então ele vai calcular e vai deixar no meio do container. Mas eu vou botar aqui também 12 pixels. Ele vai dar um espaço aqui embaixo, ó. Então ele deixa em cima 0, embaixo 12 e automático na horizontal. Ok, agora eu vou criar o H4, a fonte. Então eu vou vir aqui no HTML, aqui embaixo, e vou criar um H4. Eu vou deixar aqui código de verificação. Código de verificação. Apareceu aqui, ó. Vamos mexer nele então. Vai ser container H4. Então pegar aqui, colar aqui embaixo, H4. Aí eu vou vir aqui no container e vou deixar text align center para alinhar o texto no centro. Bom, aqui eu vou deixar font size de 1.3 rem. Ele vai aumentar um pouco. Font weight 600 e um letter spacing de 0.04 rem, que é o espaçamento das letras. Deixei mais espaçado. E vou deixar aqui uma cor color 121212. Pronto, agora aqui embaixo eu vou criar um formulário que vai ter os inputs e depois o botão. Vem aqui no HTML, criar tag form, que é do formulário. Vou tirar aqui esse action e vou criar uns 4 inputs. Então input, o tipo dele vai ser number, que é um input de número. Então se eu botar aqui, por exemplo, letra, não aceito. Só se eu colocar aqui número. Vou deixar aqui uns 4. Então 1, 2, 3. E aí eu vou deixar os 3 últimos desabilitados. Só botar aqui disabled, copiar aqui, ó, cola aqui e cola aqui. Aí aqui, ó, ele já cria um estilo padrão. Só que eu vou mexer agora. Aqui na tag form, vou deixar grupo input. Grupo input. Agora vamos lá no CSS para mexer no estilo. Vou pegar aqui o container, colar aqui embaixo,
e vou pegar o formulário. Bom, vou criar aqui uma div aqui dentro. Vou passar essa classe aqui para div. Aí eu vou deixar os inputs aqui dentro. Eu vou usar aqui o form só como marcação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o formulário e também o grupo. Então vou botar form, vírgula, aí eu pego aqui o mesmo caminho, boto aqui depois e a classe do grupo. Aí eu vou deixar aqui os dois com o id 100%, para ele forçar uma largura de 100% do container. Agora eu vou pegar aqui somente o grupo do input, colar aqui embaixo, vou deixar aqui uma margem de 30 pixels, 0, seria 30 na vertical e 0 na horizontal. Vou deixar aqui embaixo display flex, que ele vai alinhar os inputs na horizontal, e vou alinhar na horizontal. Justify content center. Agora eu vou pegar aqui o input, copio isso aqui, coloco embaixo, input. Vou tirar aqui essa classe, só para não ficar muito grande. Vou deixar aqui um tamanho de 55 pixels, altura e largura, e uma margem de 0,8 pixels, que ele vai separar. Vou deixar um font size 1.5 rem, que ele vai aumentar a fonte. Vou deixar um text align center para alinhar no centro. Você pode ver aqui que ele não está no centro por causa desse elemento aqui. Eu vou tirar depois. Vou deixar um background F0, F0, F0 e um color transparente. Ele vai tirar a cor. E aí eu vou substituir essa cor aqui pela sombra. Então vou deixar aqui text shadow 000 e aqui a cor 04, 03, 05. Aqui é o eixo horizontal, vertical e desfoque, tá? Por que eu substituí pela sombra? Porque se eu clicar aqui, ó, ele não aparece a marcação da digitação. Se eu colocar a cor, ó, vou deixar aqui, aí ó, quando eu clicar, ele aparece aqui o marcador, né, piscando. Então é só deixar aqui a cor transparente e substituir pela sombra, aí ele não aparece mais. Vou deixar aqui embaixo um transition de 0.1 segundos e easy in out, só para dar aqui uma transição. Quando eu clicar, ele vai dar aqui uma transição bem rápida. Vou tirar aqui a borda do input, eu vou deixar a borda none, ele vai tirar. Agora eu vou pegar aqui o input, colocar lá embaixo, e aí eu vou mexer nesse elemento. Só mexer aqui no WebKit Inner Spin Button. É só dar aqui um display none. Olha, ele vai sumir e o número já fica no centro. Agora eu vou mexer no foco do input. Copia, cola embaixo, deixar aqui focus. Aí toda vez que eu boto aqui o foco, ele põe essa borda, que é o outline. Eu vou mexer nele. Então é só deixar aqui outline 2 pixels sólido. Eu vou deixar essa terceira cor. Agora eu boto aqui o foco e ele já mudou a cor. Aí eu vou mexer aqui no outline offset. Aí eu vou deixar 3 pixels, ele vai um pouco mais para fora. Se eu aumentar aqui, deixar 6 pixels. Olha, ele vai aumentar muito mais para fora do input. Então vou deixar aqui 3 pixels. Aqui no input é só isso. Vamos agora aqui no HTML para criar agora o botão. Antes eu vou deixar aqui no input um border radius, só para arredondar um pouco as bordas. Vou vir aqui no index e vou criar o botão verificar aqui dentro do formulário, tá? Pronto, só isso. Vamos lá no CSS, vou pegar formulário, colocar aqui embaixo button. Bom, aqui eu vou deixar um cursor pointer, um pointer events none. É isso aqui que vai desabilitar o botão, né? Ele vai tirar todo tipo de evento do botão. Aí eu vou te mostrar aqui.
coloquei de volta o pointer events. Se eu passar por cima, ele vai aplicar o cursor pointer. Ele vai mudar o mouse aqui para essa mão. Colocar uma cor, colo FFF e um background, botar essa mesma cor que eu coloquei antes. Vou deixar um ID 100%, que ele vai pegar 100% do container. Botar um pad de 12 pixels 0, um font size de 1.125 rem, que vai aumentar, um font weight 400, um letter spacing de 0.04 rem, que ele vai afastar um pouco as letras, deixar um border radius de 8 pixels e vou tirar a border none. Aí eu vou tirar um pouco da opacidade, deixar o opace 0.8, só para deixar aqui o estilo como se estivesse desabilitado. E vou deixar aqui embaixo um transition de 0.3 segundos, que é para quando eu mudar aqui a cor, ele criar aqui uma transição suave. Aí eu já vou pegar aqui esse botão, copiar, colar aqui embaixo. Aí eu já vou mexer no ativo, né? Quando ele estiver ativo. Então vou botar ponto ativo, ou seja, quando esse botão tiver a classe ativo, e aí eu vou adicionar essa classe pelo JavaScript depois. Eu vou deixar opacity 1, vou voltar a opacidade e vou voltar também o pointer events. Vou deixar automático. E aí eu vou vir aqui no index só para testar. Class ativo, aí ele volta a opacidade. Já deixa aqui eu clicar, né? Então se eu tirar aqui, ó, ele tira um pouco da opacidade e tira o pointer events. Deixa eu mostrar aqui, ó, tá desabilitado. Vou colocando aqui os números, então botei o último, ele bota a classe no botão. Por último aqui no CSS, vou pegar o botão e vou mexer aqui no hover. Então hover, vou só mudar aqui a cor de fundo, vou deixar background 40, 35, D6 é 9. Só que ele só vai funcionar quando eu tiver a classe ativa. Por quê? Por causa do pointer events. Se eu tirei ele aqui, ele desabilita tudo, incluindo o hover. Então eu vou habilitar aqui, passar em cima, ele muda de cor, né? É só para indicar mesmo. Ele nem muda a cor, ele só mexe no brilho. Se você for olhar aqui, ó, é a mesma cor. Só mexer aqui no brilho. Bom, vamos iniciar aqui então o nosso script. Bom, primeiro eu vou selecionar dois elementos, que vai ser esse botão e os inputs. Eu vou criar aqui uma constante, const, vou chamar de botão igual a document.querySelector, que é a função de seleção, abre aspas, e vou pegar o botão. Então é só pegar o nome e colar aqui. Vou copiar essa linha e agora eu vou pegar o input e aqui no seletor input. Se eu vier aqui agora no console, vou vir aqui inspecionar, vem aqui no console e aqui eu vou puxar botão e input, só para ver o que vai mostrar. Vou botar botão, apareceu o botão, input, ali me mostra somente um input, ele não mostra todos, ele pega o primeiro. Se eu vier aqui colocar, por exemplo, class test e chamar aqui input, ó, ele mostra realmente o primeiro input, então é só ele. Só que eu não quero pegar só ele, eu quero pegar todos, né? Aqui no input, como eu quero pegar todos, eu tenho que mudar aqui o seletor para querySelector all, porque aí ele consegue pegar mais de um elemento. Então se eu vier aqui, por exemplo, e puxar agora input, ele me dá aqui uma lista, uma node list, é uma lista basicamente. Se eu abrir, ele mostra aqui todos os inputs. Ok, agora o projeto ele já começa com foco nesse input. A página já carrega assim. E se eu apertar qualquer número, ele já preenche. Então não preciso vir aqui clicar no input para poder digitar, porque é uma tela, né? Só para verificar. Então já começa com o input pronto ali para você digitar. Vou voltar lá. É a primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu posso adicionar um evento no window, né? O elemento que estaria antes do HTML. Se eu olhar aqui no console, pegar
window. Vou dar um enter, aí ele mostra aqui, né, o window, que é o objeto. Eu posso abrir e dentro dele tem várias coisas. Isso daqui é a estrutura dos elementos do navegador antes do HTML, né, que no caso é um objeto onde tem vários elementos, né, várias propriedades, função. E aqui no window tá o document, né, que a gente acessa aqui, né, por aqui. É a mesma coisa. Se eu vir aqui embaixo, ó, procurar document, tá aqui, ó. Posso abrir, aí aqui dentro ele mostra várias outras coisas e é exatamente aqui dentro onde está o doctype, né, que está até aqui na página, o HTML que está aqui embaixo, ó, esse document element, né, ele fala aqui, ó, que é o HTML. Então se eu abrir, ele mostra tudo que tem dentro e junto com isso, né, tem várias propriedades, funções, várias coisas. É só para te mostrar que tudo que tem aqui dentro do HTML, né, pode ser acessado pelo objeto window. E toda vez que eu carrego a página, tudo que está dentro do window, né, é carregado. Então eu vou colocar um evento nesse window para toda vez que ele lê, né, que a página for carregada, ele pegar o primeiro input e colocar aqui o foco. Então posso botar aqui window.add event listener, que é o método para criar um evento. Abre aqui parênteses, aspas, e o evento vai ser load, ou seja, toda vez que ele der o load nesse window, entendeu? Aí eu dou aqui uma vírgula e aqui depois eu crio uma função, né? O que vai acontecer quando ele carregar a página. E aqui eu vou criar uma função bem simples, que é uma função anônima, ou seja, sem parâmetro nenhum, é só abrir aqui chaves e depois colocar igual sinal de maior. Ele cria aqui uma arrow function, uma função mais abreviada. Então vou dar um espaço, eu vou simplesmente pegar aqui input, que é essa variável aqui, botar input, abrir aqui colchete, botar 0 e depois ponto focus. Aí eu posso ativar aqui colocando parênteses, ou seja, o que eu fiz? Toda vez que ele carregar a página, ele vai pegar o primeiro input e colocar o foco. Por que eu botei aqui 0? Se eu olhar aqui no console, input, naquela lista, vou abrir, ele tem uma numeração, que é o index, né? E ele começa em 0. Então se eu abro aqui colchete e boto 0, ele pega o primeiro. Se eu botar, por exemplo, 1, ele bota o segundo, entendeu? É a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, copiar isso aqui, input 0 e colar aqui. Ele vai me dar aqui o primeiro input, que está aqui dentro. Então eu estou pegando o primeiro input e estou colocando o foco. Aí, ó, já está funcionando. Se eu recarregar aqui a página, ele já carrega com o input focado. Agora eu quero falar com cada input que tiver aqui. Como eu tenho aqui uma lista, né, nessa variável, onde ele me retorna todos os inputs de uma vez, eu já posso fazer um loop também para poder criar a interação. Sem ficar aqui, por exemplo, input 0, não sei o que, não sei o que, 1, não sei o que, não sei o que, entendeu? Não daria certo, né? Ia virar um código gigante sem necessidade. A gente pode criar uma função, né, que é o for each. Ele meio que vai possibilitar eu mexer em cada elemento aqui com parâmetro dentro de uma função só. Como que eu posso criar? Posso pegar então input.forEach, olha, ele já aparece, abre parênteses, aqui eu passo o parâmetro, pode ser qualquer nome, tá? Eu vou deixar aqui input, vírgula, e logo depois eu crio uma função normal. E aí eu vou criar aqui uma arrow function, só botar aqui uma seta, abre chaves, enter, e é isso aqui. Eu vou montar uma parte da lógica aqui do input. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um evento nesse input. Aí toda vez que eu for me referir ao input, eu me refiro a esse parâmetro, entendeu? Então vou botar aqui input, add, event listener, abre parênteses, e aqui eu vou usar o evento input. É o evento do input. Vou dar aqui uma vírgula. Vou criar aqui uma arrow function, só que o que esse evento faz? Eu peguei aqui uma explicação do MDN, tá? Só para você entender melhor. Então esse evento do input, ele é disparado sincronicamente quando o valor de um elemento, né, input, é alterado. Então toda vez que eu alterar alguma coisa no input, ele vai disparar o evento.
Então assim que eu botar o número, né, ele vai alterar e vai fazer alguma coisa. Então é só isso. Ok, aqui dentro eu vou criar uma variável const que vai ser current input. Então essa variável vai mostrar qual o input atual. Então botar igual, posso deixar input, que é o parâmetro. Ele já pega o input atual. E eu quero pegar o próximo input, ou seja, o que vai vir depois desse. Então const next input, que vai ser igual a input ponto next element sibling, que é essa propriedade, que ele pega um elemento e seleciona o que está depois dele. É como se fosse o irmão, né? Se eu puxar aqui no console current input, não, aqui não dá porque está dentro do evento. Então é só botar aqui, ó, botar aqui fora, só botar aqui, ó, console.log current input. Aí ele aparece todos, só que ele não aparece numa lista por causa do loop. É como se ele estivesse pegando cada um aqui de forma independente, né? Ele faz um loop, pega um elemento, faz outro loop, pega o próximo, até o final. O que vai definir o input atual ou não vai ser o foco, onde ele está ali na hora. Mesma coisa aqui, ó, o next. Botar next input. Aqui, ó, ele mostra 3 inputs, né? Vou dar aqui um F5. Ele vai mostrar a tag. Ele está mostrando o loop do segundo em diante. Então ele mostra aqui os 3 últimos, né? Se eu vier aqui no index, vem aqui no do meio, colocar uma classe test. Ó, esse daqui é o do meio, entendeu? Só que ele me dá 4 vezes aqui. Então ele começa do segundo, me dá aqui o segundo, terceiro e o quarto. E o último aqui, ele fala que não existe. Por quê? Por causa do loop, né? Ele faz o loop 4 vezes. Ele não quer saber se eu selecionei do segundo em diante ou não. Ele vê quantos elementos tem e faz o loop, né? Independente do que esteja acontecendo. Então ele fez 4 aqui, né? E o quarto não existe. Simplesmente porque eu botei aqui para começar do segundo. Ok, vou voltar aqui para dentro do evento, os dois. Vou tirar esse console. E aqui embaixo eu vou criar algumas verificações. Então vou botar aqui if current input, que seria o input atual, se o input atual ponto value, ou seja, vou pegar aqui o valor. Se o valor do input atual for maior que 1, aí eu posso abrir aqui chaves, aí eu pego o valor do input atual é igual a mesma coisa, ponto, e vou usar aqui o slice. Vou ativar, colocar aqui dentro 1. O que eu fiz? Se eu tirar aqui essa linha, vier aqui no input, colocar aqui 4 e vou digitar de novo, ele aparece mais de um número, entendeu? Eu não quero. Eu quero que ele mostre só um de cada vez. Então se eu deixar aqui o slice, aí aqui em cima tem que botar current input.value.len. Esse len seria o valor total. Eu vou te mostrar aqui para você entender melhor o current input.value. Vou botar aqui dentro do console.log. Aí eu vou botar aqui fora só para mostrar. Olha, vai mostrar 4, né? Porque são 4 itens. Se eu botar aqui .len, ele me dá 0. Ou seja, aqui ele está pegando todos os números possíveis dentro do valor. Todo número que eu for digitar aqui no valor. Tirar aqui o console. Tirar esse aqui. Esse len, ele vai pegar tipo a quantidade de números que tem ali no valor. Então, por exemplo, coloquei aqui 2, 2. Toda vez que ele mostrasse aqui que ele pegou maior que um elemento aqui no input, ele vai cortar o segundo, né? Vai deixar só um. E é isso que eu estou fazendo aqui embaixo. Por exemplo, maior que 2. Aí eu vou digitar aqui, ó, 2, 2. Aí eu vou digitar mais um. Ele já muda aqui o segundo elemento, né? Ele não deixa passar de 2. Ele corta o elemento anterior. Então 2, 5, 4. Aí o 5 vem pra cá, 6. Aí o 4 vem, entendeu? Aí eu vou deixar 1. Então agora eu vou colocando aqui os números e ele vai aparecendo somente um de cada vez. Aí eu vou te mostrar aqui rapidamente como que funciona o slice.
Vou usar aqui o MDN, porque eles dão aqui um exemplo bem simples. Então aqui eu tenho uma array de animais, como se fosse uma lista aí de animais. Aqui eu estou pegando animais, estou botando .slice 2. Ele aparece aqui, camelo, pato e elefante. Ou seja, ele começa aqui do zero, né? Então 0, 1, 2, né? 2 aqui, camelo, até o final, até o elefante. Se eu colocasse aqui 1, executar, ele vai começar aqui desse bison. Então 0, 1, 2, 3, 4. Se eu botar aqui 0 e executar, ele pega desde o primeiro até o final. Então, o que eu estou fazendo? Vamos supor que só tenha 2 itens, né? Tirar todos e deixar 2. Se eu colocar aqui 1, ele só pega o elefante. Entendeu a lógica? É a mesma coisa do número, né? Se for maior que 1, ele vai dar o slice de 1. Se eu deixar aqui 0, por exemplo, digitar aqui 2, 5, ele vai aparecer os 2, porque ele coloca desde do 0, entendeu? Do primeiro item até o final. Então deixando 1, ele já corta o anterior. Aqui ó, 0, pega aqui o 0 e 1. Bota aqui 1, ele pega somente o último. E essa é a lógica. Bom, agora aqui embaixo eu vou criar um outro if, uma outra verificação. Então if, e aí eu vou verificar se o next input. Bom, aqui nessa verificação eu vou remover, né, o atributo disabled dos próximos inputs, colocar o foco quando eu digitar. Então eu vou tirar aqui, vou apagar essa classe, que também era só para fazer teste. Então eu vou verificar, né, se o próximo input for diferente. Aí eu posso botar aqui exclamação e 2 iguais, que significa diferente. Se for diferente de null e o next input ponto res attribute. Aí eu posso ativar porque é um método res attribute disabled. Vou aumentar aqui a tela. Esse operador aqui é o i, né? Ou seja, ele vai considerar que tudo que tiver aqui dentro seja verdadeiro, se for diferente de null e se tiver o atributo disabled. Aí eu vou colocar mais coisa. E current input ponto value, se o valor do input atual for diferente de uma string, ou seja, se conter alguma coisa, vou abrir aqui chaves, vou pegar o next input ponto remove. Se tudo isso aqui for verdadeiro, eu vou remover o atributo disabled. E também vou colocar o next input com foco, ponto focus. Ok, então ó, digitei, ele vai para o próximo, porque tudo isso daqui dá verdadeiro. O next input está diferente de null, ele também tinha o atributo disabled, e o input atual tinha o valor diferente de string. Então digitei aqui o primeiro, desabilita os próximos. Ó. Vou digitando, ele vai desabilitando os próximos. Ok, agora eu vou criar aqui uma outra verificação, que é para adicionar a classe aqui no botão. Então vou criar aqui if, aí eu vou pegar inputs, vou abrir colchete, vou pegar inputs, ponto len, -1, e aqui depois ponto disable. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando o input estiver desabilitado, e aqui dentro do colchete eu estou pegando todos eles. Se eu olhar aqui no console, input, ele vai puxar aqui a node list. Se eu botar aqui input.len, puxar isso aqui, ele vai dar aqui 4. Se eu abrir aqui a node list, tem 4. Aí eu tenho que botar aqui -1, por quê? Porque se eu pegar o total dos meus elementos, ele me dá 4 elementos. Só que se você for olhar aqui, ó, ele começa em 0. Se eu, por exemplo, pegar todo esse elemento e jogar aqui embaixo, ó, jogar aqui, e vou tirar o -1, ele vai me dar aqui o resultado undefined. Se eu deixar o -1, ele me dá aqui o último input, porque já que o index é 0, e essa propriedade len, ela não consegue pegar exatamente o index, né? Eu tenho que botar -1, porque a contagem aqui, ela começa a partir do 0, e são 4 elementos. Então ele dá esse erro como se tivesse um elemento a mais ali, por isso -1. Ou seja, eu estou pegando toda a contagem do input, todos que estiverem desabilitados. Aí aqui antes eu vou deixar
uma exclamação, porque aqui eu quero verificar se não está desabilitado. Então, para inverter, né, é só botar aqui a exclamação, que é um sinal de negação. Aí eu vou colocar aqui mais coisa. Então eu vou usar aqui o E, né? Vou pegar a mesma coisa aqui, só que sem a exclamação, vou aqui no final. E aqui eu vou pegar o valor, ponto value, diferente de uma string vazia. Aí eu abro aqui chaves e vou simplesmente pegar aqui o botão, tá? Botão, ponto class list, que é para listar as classes, ponto add, que é para adicionar, né, o método. E aí eu vou botar aqui a classe ativo. Aí se der falso, botar else, ele vai pegar aqui o botão e vai remover o ativo. Então vou mudar aqui para remove. Ou seja, se o input não tiver desabilitado e também se ele tiver com valor diferente de uma string, se tiver algum número, alguma coisa, ele adiciona o ativo. Se isso tudo der falso, ele remove. Digitar aqui, ó. Aí cheguei no último, ele colocou ativo lá no botão. Aí se eu apagar, ele vai desabilitar de novo. Então todos não podem estar desabilitados e todos não podem estar com a string vazia. Do contrário, ele remove. Ok, falta uma última coisa para a gente terminar. Então, ó, eu digito, né, os números, ele vai mudando o input. Aí eu chego no final, ele desbloqueia o botão. Só que quando eu apago, eu quero que ele volte para o anterior, automaticamente. Então, eu vou sair aqui desse evento, vou aqui dentro do for each, pegar input, ponto, add, event listener, e esse evento vai ser o key up, que seria toda vez que eu clicasse, né, em algum botão do teclado e tirasse o dedo. Eu vou dar aqui uma vírgula, criar aqui uma função anônima, arrow function, abre chave, e aqui eu vou criar a minha verificação. Então, if, aí aqui eu vou colocar um parâmetro para a função, vou chamar de evento. Pode apagar aqui o parênteses para deixar mais abreviado. Então, if, vou botar evento.key, que seria uma propriedade que pega um botão específico do teclado, igual, abre aspas, backspace, o botão que você usa para apagar, né? Aí eu posso abrir aqui chaves. Então, se esse evento for igual ao backspace, eu vou criar uma outra verificação, if input ponto previous element sibling, que seria o input anterior. O próximo a gente acessa colocando next, então o anterior é previous. Se ele for diferente de null, eu vou abrir aqui chaves, eu quero que o evento ponto target ponto value, ou seja, eu quero que o valor do target do meu evento seja igual a uma string vazia. Eu também quero que o target do meu evento coloque um atributo, né? Então, ponto set attribute. Bom, aqui é uma função, então ativo, e vou colocar o atributo disabled, vírgula, true. E eu também quero que o input ponto previous element sibling, que o input anterior tenha o foco. Então, ponto focus. Quando eu apertar o backspace, ele verifica se existe, né, o input anterior, se é diferente de null. Se caso exista, ele vai pegar o valor do target do evento. Então, por exemplo, eu botei aqui 44, aí quando eu apago, ele deixa o valor do target, né, que seria exatamente o segundo, com uma string vazia. Se eu botar, por exemplo, 8, preencher, botar aqui apagar, ele muda para 8. Então eu deixo aqui vazio, ele coloca no mesmo local o atributo disable, então ele desabilita, e por último ele pega o input anterior e coloca o foco. Digitei, ativou o botão, apaguei, desativou, aí ele voltou. Desabilitou aqui o último, que estava antes, aí eu vou apagando, ele vai voltando. E é isso aí. E lembrando, para você que está interessado e quer aprender mais sobre web design, tem meu treinamento completo com mais de 100 videoaulas
onde eu te ensino a como criar um website totalmente responsivo do zero, desde a criação do design até a parte do código, mesmo que você não saiba nada. É um curso completo, vitalício e com todas as atualizações. Aí você vai ter direito também ao certificado quando você terminar o treinamento. Se você se interessar, é só você entrar no primeiro link da descrição. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. Lembrando que quem for assinante no Patreon, esse projeto inteiro vai estar disponível aí. Então até a próxima, valeu, fui!